Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para fazer mais um exercício de refrigeração. Então, o que nós temos nesse exercício de hoje? Nós temos um ciclo em um diagrama pH e nós vamos calcular o trabalho, a capacidade de refrigeração, o calor rejeitado no condensador, o superaquecimento, o subresfriamento, o COP e o COP de Carnot deste ciclo. E, para tanto, nós vamos considerar uma massa, uma vazão mássica de 1,5 kg. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui no ciclo é lembrar, o que cada processo está nos dizendo. Então, este ponto aqui, nós vamos chamar de ponto número 1, é a entrada do compressor. E ocorre a compressão, veja, neste ciclo não é uma compressão isentrópica. Por quê? Porque a minha linha azul, ela não está seguindo aqui uma linha de entropia constante. Se fosse a entropia constante, um ciclo ideal, um ciclo ideal de refrigeração, ele seguiria essa linha aqui de entropia igual a 1,8. Porém, essa linha está um pouquinho mais inclinada para a direita, ou seja, no sentido de aumentar a entropia. Portanto, a gente já sabe que é um ciclo, está mais próximo de um ciclo real, correto? O ponto 2, então, define a saída do compressor e a entrada do condensador. Então, este fluido, ele vai perdendo calor, portanto, vai reduzindo aqui, vai perdendo calor, vai reduzindo a sua temperatura, Lembra aqui, saída do compressor, temperatura quase 70 graus. E ele vai vindo para cá, 60, 50, 40 graus, começa a condensar, ou seja, começa a mudar de fase. Eu continuo perdendo calor, mas agora estou perdendo calor latente, tá? E aí aqui a gente tem o calor que sai do condensador. Ele continua perdendo calor até chegar aqui na linha de líquido saturado. Porém, ao invés de ir para a expansão, ele continua perdendo mais um pouquinho de calor. Só que agora ele perde calor sensível, porque veja, de 40 graus ele vai aqui para um pouco menos do que 30 graus. Então, ele está perdendo calor sensível e reduzindo a sua temperatura. Saiu lá do condensador, nós temos agora o ponto 3, que é a entrada do dispositivo de expansão. O processo de expansão ocorre aqui nesse ciclo como isentálpico, ou seja, a entalpia permanece constante. E ele vai entrar no evaporador lá no estado termodinâmico 4. Então, aqui no estado termodinâmico 4 tem uma mistura líquido-vapor, Então, aqui o título dele está aproximadamente aqui, 0,3, O título aqui está um pouquinho mais, está em cima da linha de título igual a 0,3. Ou seja, tem 30% de vapor, Tenho aqui 30% de vapor e 70% de líquido. Este líquido vai absorver o calor que está no ambiente que está sendo refrigerado, que nós chamamos, então, de capacidade de refrigeração ou calor retirado no evaporador. E ele continua, absorvendo calor, portanto, o fluido vai se evaporando até chegar aqui, no vapor saturado. Só que, neste caso, além desse calor latente, que está mudando a fase aqui do fluido, o fluido ele continua se aquecendo. E nós temos aqui um superaquecimento no fluido, Olha, ele evaporou a menos 20, mas ele continuou absorvendo calor e aumentou a sua temperatura. Foi para menos 10 e saiu lá a 0 grau, tá? Não é dito aqui se esse superaquecimento ele é todo no espaço refrigerado, portanto, superaquecimento útil, ou se parte dele é no espaço refrigerado e parte é no espaço externo. Quando a gente tem um superaquecimento no espaço externo, nós chamamos, é um superaquecimento inútil, É um superaquecimento que não ajuda lá no meu espaço refrigerado, tá? Então, a gente pode ter o superaquecimento total ou superaquecimento útil. Vamos lá, para resolver este exercício agora, a primeira coisa que nós vamos fazer, A gente sempre tem que lembrar assim, tenho dificuldade para resolver um exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as informações do exercício. Neste enunciado, a única coisa de valor numérico que ele me informa é a vazão mássica. Então, ele está me informando aqui, a massa
é igual, então, né, vamos escrever aqui como uma ordem para você se organizar na hora de fazer os exercícios. Primeira coisa, quais são os dados que eu tenho no exercício? Então, o enunciado informou que eu tenho uma vazão mássica de 1,5 quilogramas por segundo. E o que mais, né? Como é que eu faço o exercício agora? Bom, ele forneceu esse diagrama pH com várias informações. Para os nossos cálculos, né? Eu vou fazer aqui um paralelo, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Não sei nem por onde começar esse exercício. Então, olha só. Eu tenho os dados, por enquanto eu tenho aqui, vazão mássica. E eu tenho, vamos chamar assim de fórmulas mesmo, né? As fórmulas que a gente tem disponível lá no material para os cálculos que foram solicitados. Então, olha só, o que ele foi solicitado? Primeiro, trabalho. Né? A gente faltou aqui colocar no diagrama que para o fluido aumentar a pressão, né? Eu preciso adicionar o trabalho do compressor. Então, olha só, primeira coisa, como é que eu calculo o trabalho do compressor? Eu necessito da vazão mássica vezes a diferença de entalpia 2 menos pela entalpia 1, né? A energia na saída do compressor menos a energia na entrada. O que mais que eu preciso que ele pediu para calcular aqui no exercício? Capacidade de refrigeração. Capacidade de refrigeração é o que? EVAP. Né? Então, tem que lembrar lá que capacidade de refrigeração, anota lá no caderno, capacidade de refrigeração é o que? EVAP. E é dada pelo produto da vazão mássica vezes a diferença da entalpia na saída do evaporador menos a entalpia na entrada do evaporador. Observa que aqui nós estamos considerando a entalpia, né, o ponto 1 aqui como saída do evaporador, ok? O que mais que o exercício pede? Calor rejeitado no condensador. Então, vamos lá, como é que eu escrevo isso? Calor rejeitado lá no condensador será dada pela vazão mássica vezes a diferença lá da entalpia 3, no ponto 3, na saída do condensador, menos a entalpia no ponto 2, na entrada do condensador. O que mais que o exercício pede? Superaquecimento. Então, superaquecimento, tem que lembrar lá como é que ele é medido. Ele é a diferença entre a temperatura de a temperatura na saída do evaporador, aqui a temperatura 1 no meu desenho, menos a temperatura de evaporação, né? Observa aqui, ele evapora ó, a menos 20 graus, né? Ele está mudando de fase aqui, ó, a menos 20 graus. Mas ele continua evaporando até, né, superaquecendo até chegar a 0 graus. E subresfriamento. Como é que eu calculo o subresfriamento? A temperatura, né, que ele está condensando aqui, ó, a 40 graus. E ele continua se resfriando até chegar ali um pouco menos de 30, né? Dá para dizer ali 28 graus, mais ou menos. Então, é a temperatura de condensação, que é a mais alta, menos a temperatura ali no ponto 3, que é na saída do condensador, ok? O que mais que o exercício pede? COP e COP de Carnot. Pede bastante coisa, hein? Então, olha só, como é que eu calculo o COP? O COP de uma máquina é aquilo que eu quero, né, pelo que eu estou pagando. Né? Então, o que eu quero? O meu objetivo de um sistema de refrigeração é calcular a capacidade de refrigeração dele. E o que eu estou pagando por ele? O trabalho lá no meu compressor. Gente, o COP, ele é, né, de uma máquina. Eu poderia aplicar esse COP numa máquina de Carnot para saber a quantidade máxima da minha capacidade de evaporação? Poderia. Ou o maior trabalho que eu precisaria para uma determinada capacidade? Poderia também, tá? E como é que eu calculo esse COP de Carnot, se eu quisesse, né? Para eu poder substituir ali e calcular o trabalho mínimo ou a capacidade máxima de refrigeração? Eu calculo a partir das temperaturas. TL sobre TH menos TL. E quem são essas temperaturas, né? A temperatura baixa é a temperatura de evaporação, e a temperatura H, que é a temperatura alta, é a de condensação. Lembrando que eu tenho que colocar isso aqui em Kelvin.
Então, gente, olha só quanta coisa tem para nós calcularmos aqui nesse exercício, né? Sendo que só foi fornecida a vazão máxima e todas as outras informações eu preciso retirar do meu diagrama. Então, a gente vai começar a fazer isso, né? A gente já tem, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem vazão máxima, que eu preciso dela em no mínimo 3 equações. E eu preciso calcular o quê? Encontrar quem? As entalpias, né? Entalpia 1, 2, 3 e 4. Temperatura 1, temperatura 3, evaporação e condensação, e a minha capacidade de refrigeração, que eu vou ter calculado aqui, e o meu trabalho do compressor. Então, se eu colocasse numerozinhos, né, para essas minhas equações aqui, eu tenho bastante equação aqui para calcular. 5, 6 e equação 7. O COP, para conseguir calcular o COP, eu tenho que usar, né, a equação 2 e a equação 1, né? Então, já, beleza. Então, a gente precisa, tirando essa equação aqui, né, o COP, que depende das outras equações, a gente vai precisar tirar as informações do diagrama. Então, vamos fazer uma tabelinha, tá? Então, vamos colocar lá, ó. Vamos saber entalpia e temperatura, ó. A entalpia vai ser dada aqui em quilojoule por quilograma. Como é que eu sei essa unidade de medida? Porque aqui no gráfico ele mostra quilojoule por quilograma. E a temperatura que eu vou buscar aqui no diagrama, ela me dá em graus Celsius, tá? Aqui ele não tá falando, mas esse aqui, ó, tá falando aqui, ó, temperatura, na verdade tá, ó, em graus Celsius, bem pequenininho lá em cima. Para quem? Para quais pontos que eu vou buscar aqui? Para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3 e para o ponto 4, ok? Então, vamos lá. Ficou meio apertado esses números aqui, mas vai dar certo. Então, aqui, ó, para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3 e para o ponto 4. Então, vamos lá. Entalpia no ponto 1. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho o diagrama. E aí eu vou ver, olha só, no ponto 1, eu não estou exatamente em cima da minha linha aqui, ó, de 400 kJ por quilograma. Ele está entre a linha de 400 e 420, correto? Né? O ponto 1 aqui está entre a linha de 400 e 420. A metade, né, seria mais ou menos aqui assim. A metade da metade seria aqui assim. Então, ele está ali, ó, aproximadamente, né? Se eu tivesse metade, seria 410. Metade da metade, 405. Ele está ali na metade da metade da metade. Então, mais ou menos ali, ó, 403. Então, o ponto 1, ele tem aproximadamente uma entalpia igual a 403. Vamos ver aqui o ponto 2. Olha só, o ponto 2, ele está entre esta linha aqui, de 440, e a linha de 460, né? Aqui é a linha de 440 e aqui é a linha de 460. A metade seria mais ou menos aqui assim, ele não está na metade. A metade da metade é mais ou menos aqui, ó, ele está parecido com antes, né? Então, aqui, se aqui fosse 450 e aqui 455, ele está aproximadamente ali 453. É óbvio que existe um erro associado, né? A gente tem que fazer ali uma aproximação ali mais ou menos no olho. Ponto 3, a entalpia do ponto 3. Ah, aqui tá mais fácil, né? Tá praticamente em cima aqui, ó, da linha de 240. Um pouquinho, né? Um pouquinho antes. Então, a gente pode dizer aqui que é 239. 239. Ponto 3 e ponto 4 têm a mesma entalpia, né? Porque a gente está falando de uma expansão isentálpica. 239. E as temperaturas, quais que eu preciso? Preciso de todas? Não, preciso da temperatura 1, temperatura 3. Vamos lá buscar a temperatura 1. Tá justamente o ponto 1, ó, em cima da linha de 0 grau. 0 graus. Então, temperatura 1, 0 graus Celsius. E a outra temperatura que eu preciso é a temperatura 3. Né? Então, ela não está bem aqui em cima da linha 20, de 30 graus, né? Ela está aqui, ó, um pouquinho nem em cima de 20, está entre 20 e 30. Então, fazendo ali uma aproximação, dá para dizer que é mais ou menos ali 28 graus. 28 graus. Quais outras temperaturas que eu preciso definir? Temperatura de evaporação, temperatura de condensação.
Temperatura de evaporação, olha só, ele está evaporando, nós falamos antes, a menos 20 graus Celsius, né? Está aqui, ó, em cima da linha de menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. Temperatura de condensação está aqui, ó, em cima da linha de 40 graus Celsius. Então, linha de 40 graus Celsius. Muito bem. Mas eu também vou precisar, né? Eu preciso lembrar aqui quem é TL e quem é TEVAP, né? Ó, a minha, lá para calcular o COP de Carnot, TL é igual a TEVAP, porém, eu preciso lembrar que ela tem que estar em Kelvin. Então, eu vou ter menos 20 graus, que é EVAP, né? Menos 20 graus Celsius, mais 273. Isso aqui será igual a 293. Opa, não estou somando, tem que diminuir. Opa, olha o erro ali, ó. É menos 20, né? Então, 273 menos 20 vai ser 253 Kelvin, ok? E a temperatura de condensação, que é o meu pH aqui na minha máquina de Carnot, a temperatura alta, temperatura de condensação será igual a quanto em Kelvin, né? Tenho aqui mais 40 graus Celsius, mais 273. Então, aqui sim eu terei 313 Kelvin, né? 73, 83, 93, 303, 313 Kelvin, ok? Então, vamos dar uma olhada lá no que eu tenho de cálculos e o que eu tenho de dados. Vamos usar aqui a lista vermelha para conferir. Vazão máxima é 1,5, nós já temos. Temos aqui, temos aqui, temos aqui. Entalpia 2, já temos aqui na tabelinha. Entalpia 1, também temos aqui na tabelinha. Entalpia 1 temos, entalpia 4 já buscamos na tabela. Entalpia 3 temos aqui na tabela. Entalpia 2 temos aqui na tabela também. Temperatura 1 temos aqui na nossa tabela. Temperatura de evaporação também temos aqui. Temperatura de condensação também temos aqui. Temperatura 3 temos aqui na nossa tabela. COP, preciso do que EVAP, né, a capacidade de refrigeração e do trabalho do compressor. Vou ter calculado aqui nessas duas primeiras equações. COP de Carnot, eu preciso de TL e TH, né, que são as temperaturas lá em Kelvin, para eu não me confundir. Então, tenho TL, tenho TH. Que beleza! Então, olha só, eu tenho aqui um enunciado, tenho uma figura e eu já sei tudo que eu preciso calcular, já peguei todas as fórmulas que eu preciso para fazer os meus cálculos, já retirei todos os dados do meu diagrama e agora o que eu vou fazer? Vou fazer os cálculos. Então, gente, eu quero que vocês percebam que é muito importante a gente ter ali essa ordem, essa organização para não nos perdermos. Às vezes a gente olha, pensa assim, não sei nem por onde começar. É como se fosse um Lego, eu tenho as pecinhas e tenho que ir encaixando elas. Então, primeiro a gente começa a organizar as pecinhas e aí a gente vai, então, buscar, né, quem que eu preciso encontrar, quais são as equações que eu tenho, o que ele está pedindo no exercício, o que eu preciso encontrar, o que eu vou calcular, qual informação já foi fornecida, o que está em gráfico, o que está em tabela, onde é que eu vou buscar. E aí, assim, a gente começa os procedimentos, tá? E aí fica mais fácil. Então, o primeiro cálculo que a gente tinha lá era o trabalho do compressor, né? A vazão máxima. Vamos repetir aqui para vocês decorarem, vocês vão ficar espertos nessas equações e vão saber elas de cabeça. Ó, vazão máxima fornecida é 1,5 kg por segundo, vezes a minha diferença de entalpia. Quanto que é H2 e H1? H2, 453, H1, 403. Então, 453 menos 403, o quê? Quilojoule por quilograma. Lembrando lá, unidade de medida, ó, o quilograma vai embora. Então, a minha resposta vai ser em quilowatts. Então, olha só, o trabalho do compressor será igual 1,5 vezes 50, né? Essa diferença aqui vai fornecer 50. 1,5 vezes 50 será igual, então, a 75 kJ por segundo, que é a mesma coisa do que 75
quilowatts de trabalho fornecido para este compressor, ok? Então, vamos agora calcular a nossa segunda equação, que é o segundo item pedido no nosso exercício, que é a equação 2, né? A capacidade de refrigeração. A gente vai calcular a capacidade de refrigeração a partir do calor removido no evaporador, né? Lá no espaço refrigerado. Nós teremos, então, a vazão máxima menos a energia, né, a entalpia lá na saída do evaporador, menos aquela energia da entrada. Então, nós temos lá a vazão máxima, 1,5 kg por segundo, vezes o H1, que nós encontramos lá na tabela, 403, menos o H4, 239. Então, aqui, 403 menos 239. Então, lembrando, né, a entalpia, quilojoule por quilograma. Quilograma, né, tá multiplicando num termo e tá dividindo no outro, vai embora. Essa diferença aqui, 403 menos 239, será 164. Então, a nossa capacidade de refrigeração será igual a... Só um minutinho aqui. 246 quilowatts. Já vou colocar quilowatts direto, porque vocês já sabem que quilojoule por segundo é igual a quilowatts. A nossa terceira equação, que é solicitada ali, é o calor removido no condensador, né? A quantidade de calor removida no condensador. Quantidade de calor removida no condensador, que é dado pela vazão máxima vezes H3 menos H2. Será igual a 1,5 kg por segundo. Vamos ver ali em cima o valor de cada entalpia. Lá em cima, então, nós temos H3, 239, no caso H4, né, 239, e o H1, 403. Então, H3 com H2, né, me confundi aqui. Então, H3, 239, H2, 453. Então, vezes 239 menos 453 kJ por quilograma. De novo, né? Vamos só colocar o parênteses aqui, para a gente poder apagar melhor aqui o... Pronto. Novamente, aqui a quilograma, né? Acaba dividindo por quilograma. Essa diferença aqui será de menos 214. E nós teremos, então, que o calor removido no condensador será igual a menos 321 quilowatts. O que significa o menos, né? É só que o calor está saindo do sistema, né? Enquanto o calor, né, lá no evaporador e lá no compressor eu estava entrando com calor para o sistema, aqui o condensador está saindo do sistema, ok? Muito bem. Agora, a gente vai calcular o outro item lá pedido, que é o COP, coeficiente de performance, tá? O COP desse meu sistema aqui será o que eu tenho, né, lá na minha capacidade de refrigeração, dividido por aquilo que eu estou pagando no meu compressor, ok? Então, nós teremos lá 246 sobre 75. Observa que, né, a gente tem aqui quilowatt dividido por quilowatt. Então, o COP, ele é uma grandeza adimensional, né? Porque eu não tenho aqui unidade de medida. Então, fazendo essa divisão aqui, o meu COP será de 3,28.
Acho que eu pulei, na verdade, superaquecimento e subresfriamento. Vamos fazer, então, o copy ele era o sexto, não era o sétimo. Tudo bem, vamos fazer o copy aqui. Só vamos achar aqui o número certinho aqui das equações para ninguém ficar perdido depois. Copy. Vamos lá, já para o copy de Carnot, depois a gente volta para o superaquecimento e subresfriamento. Quem é o copy de Carnot? Copy de Carnot é o maior copy possível para esse sistema de refrigeração. Né? Para qualquer máquina térmica, o copy de Carnot é o maior copy possível, tá? O rendimento de Carnot é o maior rendimento possível. E aí, a gente tem que lembrar que utiliza as temperaturas em Kelvin. A gente já fez essa transformação lá, né? Quem é TL e quem é TH? TL é a minha temperatura de evaporação, 253 Kelvin. TH, neste contexto, é a temperatura de condensação, 313. Então, eu vou ter aqui 353 Kelvin dividido por 313 menos 353. Essa diferença aqui é igual a 60, né? Então, eu vou ter 353 sobre 60, que é a diferença, e isso vai me dar um copy de 4,22, ou seja, o maior copy possível para um refrigerador que opera entre as temperaturas de 353 Kelvin e 313 Kelvin, eu fiz errado aqui, é 200, né, gente? Vamos lá, 213 Kelvin, senão não vai dar certo. 253 Kelvin e 253 Kelvin aqui embaixo, 313. Um refrigerador que opera entre essas duas temperaturas terá o maior copy possível de 4,22. O sistema que nós estamos operando aqui tem um copy de 3,28, certo? Para essa capacidade de evaporação e para esse trabalho de compressor. Agora sim, vamos calcular o que estava faltando, que é diferente, né? A diferença do último exercício que foi resolvido aqui. Nós temos superaquecimento e subresfriamento nesse sistema. Então vamos lá, superaquecimento. Superaquecimento é igual à temperatura na saída do evaporador menos a minha temperatura de evaporação. A temperatura na saída do evaporador, nós vimos que é menos 20 graus. E a temperatura lá no... A temperatura na saída do evaporador é 0 graus. E a temperatura de evaporação é menos 20. Então, o nosso superaquecimento será 0 grau menos 20. Então, 0 graus Celsius menos menos 20. Aqui a gente tem que cuidar com o sinal, né? Menos é o sinal da equação, menos 20 graus Celsius é o sinal, o menos vem no sinal da temperatura. Então, tem que lembrar lá que menos com menos fica mais. Então, o nosso superaquecimento aqui é igual a 20 graus Celsius, ok? E a nossa equação lá próxima de subresfriamento nos diz que, vamos ali, dar uma olhada, subresfriamento, temperatura de condensação menos temperatura 3. Temperatura de condensação 40, temperatura 3, 28 graus. Então, subresfriamento, equação 5, é a temperatura de condensação menos a temperatura 3. Condensação 40 graus menos a temperatura 3, que é 28 graus Celsius. Nesse caso, né, não precisaria do parênteses, mas eu vou colocar aqui o parênteses para vocês lembrarem de sempre pôr entre parênteses e não ter problema com o sinal. Então, 40 graus menos 28 graus Celsius vai ser igual a 12 graus Celsius. Então, o nosso subresfriamento é igual a 12 graus Celsius. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no fórum
e vamos conversando. Bons estudos e até logo!